Bom, bom dia para todo mundo de novo. Então, novamente, o nosso tópico da aula de hoje é de EDOs lineares de primeira ordem, tá? Que a gente vai estudar, vai continuar estudando outros tipos de equações, além daqueles que a gente viu na primeira aula. Na primeira aula a gente viu EDOs do tipo separáveis e a gente viu como resolver, e agora a gente vai ver um outro tipo de equação, que são as EDOs lineares de primeira ordem, tá? Então, eu vou escrever aqui primeiro uma forma mais geral possível de uma EDO de primeira ordem, tá? Então, como são essas EDOs de primeira ordem? EDOs lineares de primeira ordem. Já vou dizer por que é linear e por que é de primeira ordem, tá? Então, elas são sempre dessa forma aqui. D, Y, dx mais px vezes y igual a q de x, tá? Essa é sempre a forma de uma EDO linear de primeira ordem. Primeira coisa, por que ela é linear, tá? Ela é linear porque tudo que está dependendo da derivada de y ou de y é linear, tá? Então aqui, por exemplo, eu não tenho um y que está multiplicando o y, tá? Tudo que aparece aqui multiplicando em y é uma função que depende de x. Então, por isso ela é linear, tá? Se tivesse um y ao quadrado, por exemplo, aqui ela já ia deixar de ser linear. Então, ela é sempre linear quando você tem alguma função aqui que não depende de y, multiplicando y, alguma função aqui que não multiplicando a derivada de y, né? Aqui você tem uma função que não depende de y, multiplicando y, e o que aparece desse lado aqui também não depende de y, tá? Então isso significa que ela é linear, tá? Linear em y. Então a derivada, tudo que multiplica a derivada, tudo que multiplica y não depende de y, tá? Ela é de primeira ordem, é uma função que depende de y, né? Então, por exemplo, deixa eu colocar um exemplo aqui. Se eu pegasse, por exemplo, y' mais y vezes y igual a x. Isso aqui já não é uma EDO linear. Ela não é linear por causa desse y que tá aqui, né? Isso aqui é uma função que depende de y, né? É uma função, é a função linear, né? A função y igual a y, né? Função seria p de y igual a y, né? Então aqui você tem uma função que depende de y. O que não é o que está escrito aqui, né? Aqui só pode depender de x, tá vendo? Então essa é a diferença. Então aqui está embaixo não é linear e aqui está em cima é linear, tá? Tem que ser igual. Poderia ser não só exponencial, né? Poderia ser, por exemplo, poderia aparecer não só polinômio, né? Mas poderia ser, por exemplo, uma exponencial de y, né? Se aqui aparecesse uma exponencial de y, então não seria linear. Se aparecesse uma ln de y, por exemplo, não seria linear, tá? Linear é quando você tem isso, uma função aqui que não depende de y, multiplicando y', uma função aqui que não depende de y, que não é esse caso, né? Esse aqui não funciona, não depende de y, multiplicando y, e o que sobra aqui também não depende de y, tá? Então, essa daqui, ela é linear. Então, por enquanto, todas as equações que a gente vê no tópico de hoje, todas têm essa forma aqui, tá? Todas as equações são sempre dessa forma aqui. Vocês vão ver por que eu coloquei esse p de x em vermelho, tá? Ele vai ser bem importante pra gente, para resolver essa equação. Por isso que eu deixei ele em vermelho, tá? Então, o que são essas... Eu esqueci de colocar aqui, né? Esse p e q aqui, então p e q são funções que não são lineares. Tá, vou dar mais exemplos. Contínuas. Então, esse p e q são funções contínuas, tá? E pode ser constante também. Então, no lugar do q de x, é uma função que depende de x, tá? É uma função que depende de x, então
poderia ser, por exemplo, 2, tá? Se desse lado aqui tivesse igual a 2, tudo bem, porque 2 é uma função contínua, só que é a função constante igual a 2, tá? Então, aqui são P e Q são funções contínuas e podem ser, inclusive, constantes. Exemplos que não são lineares. Por exemplo, se tivesse assim, y, y', mais ln de y vezes y, estou colocando uma coisa bem igual a 2x, por exemplo. Daqui não é linear, né? Não é linear porque o que está aparecendo aqui, multiplicando o y', é uma função que depende de y. Isso daqui também, o que está multiplicando o y aqui, também é uma função de y, tá? Aqui tudo bem, mas essas outras duas aqui que eu coloquei são funções que dependem de y. Então, o que multiplica y' depende de y, não pode. E o que está multiplicando y também depende de y, então não pode. Então, uma forma geral de uma EDO linear seria assim, né? Por exemplo, seria uma função A que depende de x, vou colocar até de segunda ordem, tá? Então, é uma função que só depende de x, y duas linhas, uma função que só depende de x, y linha, uma função que só depende de x, y, de x vezes y, né? Igual a uma função que só depende de x. Então, isso daqui seria uma forma bem geral de uma EDO de segunda ordem linear, tá? Essa aqui é uma EDO, segunda ordem, linear. Não seria linear. Respondendo a pergunta do João, se eu tivesse y' mais ln de y igual a 2x, isso daqui não é linear. Não é linear porque ela tem que ser dessa forma aqui. Para ser linear, ela sempre tem que ter essa cara aqui. Alguma coisa que depende de x multiplicando y', duas linhas, alguma coisa que depende só de x multiplicando y'. Isso aqui não seria. Agora, o que seria, por exemplo, se eu fizesse assim, y' igual a ln de x, né? Aí seria. Porque a parte que não está linear, né, que é essa ln aqui, é uma função que depende de x, tá? Então não tem problema. Para vocês descobrirem que é linear ou não, isso, tem que estar multiplicando por alguma coisa que só dependa de x, tá? Então, para vocês descobrirem se é linear ou não, basta olhar para essa expressão aqui, ó. Essa expressão. Toda equação linear tem essa forma aqui. Alguma coisa que depende de x, y duas linhas, alguma coisa que depende de x, y linha, alguma coisa que depende de x vezes y. E um resto que sobra aqui que depende só de x. Tudo que tiver essa cara aqui é linear, tá? Posso apagar isso aqui, gente? Quando a gente for ver a DO de segunda ordem, eu vou colocar de novo a forma geral, tá? Então, vamos começar com um exemplo, tá? Para resolver aquela... Deixa eu até escrever ela aqui de novo. Então, uma forma geral é dy dx, uma forma geral de primeira ordem, né? dy dx mais p de x y igual a q de x. Da função constante? Não, é porque ela pode ser constante. Então, por exemplo, esse q de x aqui, eu estou falando que é uma função de x, né? Mas pode ser uma função de x que é constante. Por exemplo, pode ser 2. Então, poderia ser dy dx mais p de xy igual a 2, né? Então, o que está aparecendo aqui, desse lado aqui, poderia ser igual a 2, por exemplo. Não teria problema, que é uma função, só que é uma função constante.
É linear, mesmo não tendo o termo que multiplica o y. Na verdade tem, só que ele é zero, né? Respondendo a pergunta do Fernando aí, o que acontece nessa equação que eu coloquei é que o p de x é a função constante igual a zero. Tá? Então é uma função, é linear também. Então é essa daqui que a gente quer resolver, tá? Pode ser separável, sim, porque é uma função que só depende de x, que é o ln de x, vezes uma função que só depende de y, que é a função constante igual a 1. Então ela é separável, sim. Então vou começar, a gente vai tentar ver como que a gente resolve esse tipo de equação aí, tá? Então eu vou começar com um exemplo, na verdade. Suponha que a gente tem essa equação aqui, y' mais 1 sobre x, y igual a 2, tá? Isso aqui é uma EDO linear de primeira ordem, tá? Porque eu tenho uma, uma função que multiplica o y', que é a função constante igual a 1, uma função que só depende de x multiplicando o y, e o que sobra do lado de cá também não depende de y. Então, tá? É uma função, é uma equação que é exatamente da forma que está aqui em cima, tá bom? Aqui eu vou começar observando o seguinte. Quem é a minha incógnita aqui desse problema? A incógnita é um y que depende de x, tá? É isso que eu quero descobrir, quem é o y que depende de x, tá? Deixa eu só fazer uma conta aqui, vocês já vão entender por que eu vou fazer essa conta, mas já vou colocar ela aqui. Suponha que eu quero calcular a derivada em relação a x de x vezes y, tá? Como que a gente resolve essa derivada aqui de x vezes y em relação a x? Não esquecendo que o y é uma função de x, tá? Então, eu não posso esquecer que vale isso aqui. O y é uma função de x. E eu quero calcular a derivada de x vezes y. Então, tem que usar o quê? A regra do produto, isso. Então, eu vou usar a regra do produto, vai ficar o quê? Derivada do primeiro. O primeiro é x. Como que eu derivo x em relação a x? Dá 1. Vou até colocar 1 aqui só para ficar claro. Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo é derivar o y em relação a x. Derivar y em relação a x é o que eu estou chamando de y', tá? Então, essa expressão que eu coloquei aqui agora, em verde, é a derivada em relação a x de x vezes y, tá bom? Bom, só guarda essa informação e agora vamos voltar para o problema, tá? Eu vou reescrever a minha equação, vou pegar toda essa equação aqui e vou multiplicar ela por x, tá? Vou pegar essa equação e multiplicar por x. Então, vai ficar y, x, y'. Não, é a derivada do primeiro, né? Vai ficar assim, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada do y em relação a x. Esse exemplo aí, Rafael, é linear, sim, tá? Ah, entendi. Você está falando de derivação implícita. Não, mas é porque derivação implícita é quando você não tem, você está derivando. Aqui o que eu preciso fazer é o seguinte: eu preciso derivar y em relação a x. Então, não preciso colocar outra derivada, não. Não preciso usar a regra do produto de novo, né? Então, eu preciso derivar y em relação a x. Então, aqui vai ficar o primeiro termo vezes a derivada do segundo termo em relação a x. Então, tem que derivar esse segundo termo aqui em relação a x. Derivada de y em relação a x é o que eu estou chamando de y', tá? Então, vamos lá. Vou multiplicar por x. Então, vai ficar x, y' mais... Multiplicando por x aqui, vai ficar só y igual a 2x. Tá? Então, a única coisa que eu fiz foi multiplicar aquela equação, a minha equação, por x. Só fiz isso, tá? E cheguei nessa expressão aqui embaixo. Agora, observe o que apareceu aqui. O que é isso que está aqui?
é exatamente a derivada que eu acabei de calcular, né? Esse termo aqui é exatamente esse termo aqui, né? Então, eu posso simplesmente substituir o que eu acabei de escrever pela derivada de xy em relação a x, tá? Tudo que eu colocar linha aqui é derivada em relação a x, tá bom? Então, a única coisa que eu estou falando é que isso que está aqui é a mesma coisa do que está aqui, portanto, eu posso substituir isso pela derivada de x em relação a y, tá? Então, vai ficar assim, e isso aqui igual a 2x. Agora tá fácil de resolver, né? Ah, uma coisa, gente, que eu esqueci de falar. Isso daqui não é separável, tá? Esse EDO aqui não é separável. Apesar de aqui você conseguir separar, né? Uma função de x e uma função de y, quando você passar para cá, esse 2 vai ficar sobrando. Então, você não vai conseguir fazer uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y, tá? Não dá para fazer isso. Então, ela não é uma EDO separável, tá bom? Eu esqueci de falar isso. Ela não é separável, tá? Então, bom, então a gente chegou nessa expressão aqui, tá? x, y, linha igual a 2x. Isso aqui é mais fácil de resolver, porque o que eu tenho aqui? Eu tenho uma derivada de uma função igual a uma outra função. Basta integrar dos dois lados, tá? Então, vai ficar, integrando dos dois lados, vai ficar x vezes y, né? Quando eu estou integrando a derivada, eu volto para a função. Então, vai ficar x vezes y igual. Aí eu integro do lado de cá, integro do lado direito. Integral de 2x vai ficar x ao quadrado mais uma constante, tá bom? Lembrando que a minha incógnita aqui é o y igual a função de x. Então, eu tenho que isolar o x, tá? Então, aqui isolando o x, fica o y, né, que é uma função de x, é igual, passo o x para lá, então vai ficar x mais c sobre x. Então, essa daqui é a minha resposta. Tá? Entenderam o que eu fiz? Qual foi o segredo aqui, então? O segredo foi multiplicar por esse termo aqui, ó. Tá? Quando eu multipliquei por x, eu consegui fazer essa mágica aqui, que é essa, vou colocar aqui o que está em verde. Mágica. Essa mágica aqui, que foi passar para esse passo aqui, que foi o que me salvou, tá? Quando eu consigo escrever esse termo aqui, quando eu consigo escrever tudo que está desse lado desse jeito aqui, isso simplifica muito a minha vida, entendeu? Quando isso daqui vira isso, aí eu consigo integrar dos dois lados e fica fácil de resolver. E para essa mágica acontecer, eu precisei multiplicar por x, tá? Aí eu multipliquei por x e funcionou. Não, é que assim, quando vocês resolverem mais exercício, vai ficar mais claro. Vocês vão olhar para um problema e vai saber se ele é separável ou não. Mas tem que tentar separar as variáveis, tem que deixar o y' de um lado e do outro lado uma coisa, separa o y', né? Deixa o y' e passa tudo para o outro lado. Aí você olha o que sobrou. O que sobrou é uma função que depende de x vezes uma que depende de y, entendeu? É isso que a gente tem que olhar. Que aconteceu com... Nossa, gente, peraí, muita pergunta aqui. O que aconteceu com y no x? Como que aconteceu com y? Eu multipliquei por x, né? O que aconteceu com y na linha do x? Peraí, deixa eu voltar lá. O que aconteceu com y... Ah, tá, acho que você tá falando aqui, né? Daqui para cá? O que aconteceu com y daqui para cá foi que eu usei o que eu chamei de mágica, né? A mágica é isso daqui, que isso daqui, você tem essa igualdade, né? Como você tem essa igualdade, você pode pegar esse termo aqui, observa que ele é igual, né? Se você olhar aqui, esse termo é igual a esse termo aqui. Então, eu só substituir, ao invés de escrever isso daqui tudo, que é o que está escrito aqui, eu coloquei só isso aqui. Tá? Professora, só para entender, a finalidade de todas as questões é a gente sempre achar a função, né? Sempre achar y. A incógnita, isso, exatamente. Respondendo uma pergunta, Nicolas. Não pode chamar de outra constante, tá? Porque pelo seguinte,
o x é a minha, o x é a minha variável, tá? Então, o x você nunca pode chamar ele de constante, não, tá? Então, aqui você não pode chamar isso aqui de outra constante, não, porque o x é a minha variável. Então, você não pode mexer nela, só pode mexer no que de fato não depende de x. O que não depende de x, sim, é constante. Aí você pode somar. Mas tudo que envolve x, você nunca pode colocar na constante, não. Nunca, tá? Bom, então foi essa a... Ah, não, ela não é separável por causa disso aqui, né? Se você passar... Vamos tentar ver se essa equação, se a gente conseguiria separar ela, né? Então ficaria assim, para ver se ela é separável, eu teria que passar tudo para o outro lado. Então seria 2 menos 1 sobre x vezes y, né? Então eu estou pegando a minha equação aqui, estou pegando a minha equação, para eu saber se é separável, eu tenho que passar tudo que sobra além do y', passar para o outro lado, tá? Então passei para o outro lado. Passei para o outro lado, ficou isso daqui. Como que eu descubro se isso aqui é separável ou não? Se isso for uma função que depende de x vezes uma função que depende de y. E aqui, é só de olhar aqui, a gente já vê que esse 2 vai sempre ficar sobrando, né? Você não vai conseguir colocar esse 2 com uma multiplicação aqui de uma função que só depende de x vezes uma que só depende de y, né? Esse 2 está estragando tudo. Se não tivesse esse 2, estava ótimo, ela era separável, tá? Só que esse 2 aqui está te atrapalhando. Então, isso daqui não é uma função separável, não é uma equação separável, não. Bom, mas qual que foi a questão aqui? Por que que a gente conseguiu resolver essa equação? A gente conseguiu resolver essa equação porque a gente conseguiu resolver essa equação porque a gente multiplicou por x, tá? Então, x aqui é um termo que faz essa mágica aqui acontecer, para a gente conseguir fazer essa mudança aqui toda essa parte em verde aqui, que eu estou chamando de mágica, a gente só conseguiu fazer porque a gente multiplicou por x, tá? E esse daqui vai ser o chamado fator integrante, que é o que a gente vai tentar encontrar agora. Tinha uma pergunta aqui. O XY, ele cancelou, entre aspas, né? Porque aqui eu tenho uma derivada uma derivada de uma função igual a essa. Então eu posso simplesmente integrar dos dois lados. Então, o que eu fiz foi calcular a integral aqui e integral aqui. Aí eu passei para a linha de baixo, né? Quando você tem integral da derivada, né? Você volta para a própria função. A integral da derivada é a própria função. E do lado de cá eu integrei também, né? E deu x ao quadrado. Tá? Então, a mágica para a gente conseguir fazer esse passo aqui, tá? Que é o que eu estou chamando de mágica, para a gente conseguir fazer isso aqui, a gente vai ter que multiplicar pelo fator integrante, tá? Eu passei o x para o outro lado. Quando eu passei o x para cá, o x passa dividido por c. Então, vamos lá. Então, isso aqui eu fiz um exemplo, né? Então, vamos ver o que acontece num caso geral, tá? Então, isso aqui aconteceu nesse exemplo, mas eu quero que exatamente isso que aconteceu nesse exemplo aconteça sempre. Então, como que a gente faz? Vamos voltar agora para um caso geral de novo. Então, no caso geral, eu tenho uma equação que é y' mais uma função que só depende de x vezes y igual uma função que só depende de x também, tá? O que eu quero fazer com essa função? Eu quero multiplicar ela pelo termo lá que faz aquela mágica acontecer. Eu quero multiplicar por alguma função que só depende de x, tá? Que naquele caso lá foi o... Naquele caso lá eu multipliquei por... Agora eu já nem lembro. Eu multipliquei por x, né? Então, esse fator integrante aqui que eu quero descobrir quem é. Então, eu vou chamar ele de i, tá? Quero multiplicar por uma certa função i. Então, se eu multiplico aqui, como é que vai ficar? Então, vai ficar i de x vezes y' vezes y' mais p de xy igual
I de x vezes Q de x. Só multipliquei o y dos dois lados, tá? Não fiz mais nada, só multipliquei o y dos dois lados. Meu objetivo aqui é descobrir quem é o y, tá? Porque aqui eu multipliquei, eu falei, vou multiplicar por x, mas eu não falei para vocês como que eu achei esse x, né? Então agora a ideia é essa, a gente descobrir como que a gente acha essa função mágica aqui que a gente multiplica e dá certo, tá? Então eu faço isso. E o que eu quero que aconteça? Eu quero que desse lado de cá aconteça o que aconteceu no exemplo anterior. Eu quero que isso daqui se transforme em o fator integrante, o termo que eu multipliquei, vezes y, linha. Que foi exatamente o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi o termo, né, o fator integrante, vezes y, linha. Então, eu quero que isso aqui aconteça. Eu quero que tudo do lado direito vire simplesmente fator integrante vezes y, derivada. Fator integrante vezes y, derivada. Tá? É isso que eu quero que aconteça. Eu não estou falando que é igual, estou falando que eu quero que aconteça isso. Quero que aconteça isso igual ao que eu tenho do outro lado. I de x, Q de x. Por que eu quero que isso aconteça? Porque a partir daqui eu saberia resolver. Se a minha equação ficasse dessa forma aqui, eu saberia resolver. Porque era simplesmente integrar dos dois lados. Integrava aqui e resolveria o problema, encontraria o y. Tá? Porque se eu integrar desse lado aqui, quando eu integro aqui, eu estou integrando a derivada. Então, vai ficar vai ficar i de x vezes y. Tá? Então, integrar aqui para mim é muito bom, porque eu tenho essa derivada, então simplifica muito. E aí eu teria que integrar do outro lado e resolver igual a gente fez no caso anterior. Tá? Então, o que eu quero para conseguir resolver? Então, queremos para a gente seguir o raciocínio do exemplo, a gente quer que essa parte que está em verde aqui seja igual, tá? Eu quero que isso seja igual a isso que está aqui embaixo, tá? Deixa eu só reescrever isso aqui. Então, eu quero que i, x, y, derivada, seja igual ao que está lá em cima. Seja igual a i de x, y' mais p de x, y. Só reescrevi o que está lá em cima, tá? O que está em verde ali que eu coloquei que eu queria que fosse igual. Que isso daqui seja igual a isso. Eu quero isso. Quero isso para ficar mais fácil de resolver meu problema, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Eu quero que isso seja igual a isso. Então, eu vou simplesmente desenvolver dos dois lados e vou ver o que acontece, tá? Então, vai ficar desse lado, vou resolver do lado esquerdo primeiro. O que fica a derivada de I vezes Y, né? Isso aqui é a regra do produto, né? Para calcular isso aqui, eu tenho que usar a regra do produto. Então, vamos lá, vamos usar a regra do produto aqui. Então, vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Só que eu desenvolvi isso que está aqui, tá? Desenvolvi deu isso. Agora do outro lado. Do outro lado eu só tenho que multiplicar, só fazer a distribuição. Então, do outro lado vai ficar i de x, y' mais i de x, p de x, vezes y, tá? Então, aqui eu só peguei esse termo e desenvolvi aqui. Eu quero que essas duas coisas sejam iguais, tá? Então, eu posso cancelar esse termo com esse e sobra isso que está aqui. Lembrando que o que eu quero descobrir, na verdade, é quem é o y, tá? Fiz alguma coisa errada aqui, né? Eu cancelei o termo errado, né? Como que faz para eu voltar? Professora, tem uma setinha ali em cima. Achei. Obrigada. Eu cancelei errado. Eu tenho que cancelar esse com esse.
Lembrando que quem eu quero descobrir é quem é o y, tá? Eu quero saber quem é o y, porque o y é o meu fator integrante. Eu quero saber quem é esse cara aqui que eu multiplico e funciona a conta, tá? Então, eu pego o que sobrou ali embaixo. O que sobrou foi y' igual a p de x. Eu esqueci alguma coisa? Vezes y. Não tá certo. Tá faltando Y, professora. Então, mas acho que o y cancelou, né? Porque vai ficar é um verdade. y. Cortou, é verdade. Desculpa. Eu tô pensando aqui, nas minhas contas o y aparece, mas eu acho que ele não tem que aparecer não, porque ele cancela, né? Eu vou dividir pelo outro y. Eu acho que fica só assim. Não tá certo. Então, agora, o que eu tenho aqui? Como que é? Isso aqui que eu tenho agora, o que apareceu aqui para mim, é uma equação diferencial. É uma equação diferencial e eu quero resolver com y. Com y não, com i. Eu quero saber quem é o i, tá? O que tem aqui? Eu tenho a derivada de i igual a alguma coisa vezes a própria derivada de i, tá? Isso daqui eu posso reescrever assim, é esse tipo de equação que está aparecendo aqui. Lembra lá que a gente fez um tipo de equação que era... Deixa eu ver qual letra que eu posso usar aqui para não confundir. F, vou usar F. F' igual a uma constante vezes F. Lembra que a gente resolveu uma equação que era parecida com isso daqui? Quando você tem uma função, deriva ela e você tem a própria função vezes alguma coisa, né? Quando você tinha isso daqui, o que a gente fazia para resolver? A gente tinha aqui o f de x era exponencial de k vezes t, vezes uma constante, tá? Isso aqui a gente fez na primeira aula. Se eu tenho um SDO aqui, eu resolvo ela assim, porque sempre que eu derivo uma função e está dando ela mesma, vai ser a exponencial, tá? Então, isso que está aqui vai ser... já vou responder sua pergunta. Deixa eu só explicar isso aqui. Eu quero pegar essa equação, aqui e resolver desse jeito aqui, tá? Então, essa equação ela tá dessa forma aqui e ela virou, a resposta virou isso aqui, tá? O que é esse kt aqui? Kt é a integral desse k. Quando eu integro kt, não, desculpa, gente, kx. Kx. Isso que apareceu aqui, esse k vezes x, é a integral de k. Quando eu integro k em relação a x, dá kx. Então, quando eu for fazer a mesma coisa desse lado de cá, vai ficar o seguinte. Vai ficar que o i de x, ele é simplesmente uma constante vezes a exponencial da integral do que estava aparecendo. Então, fica a exponencial da integral de px dx. Já respondeu sua pergunta, né, Matheus? O que, na verdade, eu não desenvolvi o que, não. Eu deixei... Essa parte aqui eu não usei para nada. Como é que eu coloco isso aqui? Sei lá, vou colocar em azul. Essa parte aqui eu não usei para nada, tá? Essa aqui eu deixei, eu esqueci. A única coisa que eu fiz aqui foi usar essa igualdade aqui. Tá?
Chega no mesmo resultado também, se for separado. Pode resolver assim também. Bom, então é isso, gente. Resolvendo essa EDO aqui, do mesmo jeito que eu resolvi essa, eu chego nessa resposta que está aqui, tá? Então, isso que está aqui é o meu fator integrante, tá bom? Então, essa daqui é a função que eu vou querer multiplicar pela minha equação, tá bom? Então, isso daqui que é o que a gente queria encontrar. Só que o que eu preciso? Eu preciso multiplicar por alguma... Aqui pode ver que eu encontrei várias, né? Aqui eu encontrei infinitos termos integrantes, na verdade. Mas eu só preciso de um, tá? Então, eu posso simplesmente pegar o C, escolher o C igual a 1. Não tem problema. Posso simplesmente escolher a constante igual a 1, porque são vários fatores integrantes e eu quero um só. Então, eu escolho qualquer um. C igual a 1 é mais fácil, tá bom? Então, esse vai ser o fator integrante. Então, deixa eu só resumir por que eu fiz essa conta e o que a gente tem com ela, tá? Então, eu estou dizendo, com essa conta toda, estou dizendo o seguinte. Estou dizendo que, para resolver uma EDO do tipo y' mais p de x, y, igual a uma certa função que só depende de x, multiplicamos ambos os lados pelo fator integrante. O fator integrante é aquele que a gente achou lá, é o i de x igual a exponencial da integral de p de x dx. Tá? Então, resumindo tudo que eu falei, é isso daqui. Onde eu integrei? Onde eu integrei onde? Na última linha aqui? Sua pergunta na última linha? Matheus. Você está falando na última linha aqui, onde eu integrei aqui, para chegar nessa solução? Eu fiz assim, eu peguei essa equação que está aqui e comparei com essa que está aqui. Elas são iguais. A única diferença é que, ao invés do k, que é constante, eu tenho um p de x. Tá? Então, essa é a diferença. Mas não tem problema, porque como é que eu faço para resolver essa equação do lado direito? Eu escrevo exponencial da integral desse termo aqui. Então, k vezes x é a integral de k em relação a x. Então, eu fiz a mesma coisa do lado esquerdo. A resposta é a exponencial da integral do que eu tinha multiplicando a função. Tá? Então, aqui a única coisa que eu fiz foi substituir o k pelo p. Tá? Então, onde tinha k do lado direito, eu coloquei p. Então, era exponencial da integral de k. Então, agora ficou exponencial da integral de p. É a mesma coisa. No lugar do p, se no lugar do p fosse um k, era a mesma coisa. Era a integral de k. A integral de k, eu volto para cá. Fica kx. Então, é a mesma coisa. Esse caso aqui é um caso particular desse aqui. Tá? Ficou claro? Passei antes de perguntar. Bom, então é isso. Resumindo, o que vocês precisam saber de tudo que eu falei é isso que está escrito aqui. Para resolver essa equação, você multiplica os dois lados pelo fator integrante. Então, exemplo. Exemplos. Vou começar aqui com o primeiro exemplo. dy dx mais 3x ao quadrado y igual a 6x ao quadrado. Tá? Essa é a equação que eu quero resolver. Primeiro, ela é separável? Como é que eu sei se ela é separável ou não? Eu passo tudo para o lado direito, deixo só o y' lá sozinho.
Então, eu teria que passar isso para cá. Quando você passar para cá, vai virar uma soma e você nunca vai conseguir transformar essa soma num produto. Então, é impossível que ela seja separável, tá? Essa equação não é separável. Ela é, na verdade, uma EDO linear de primeira ordem, porque essa aqui é exatamente uma equação dessa forma que está aqui. Tá? Então, como que eu resolvo? Multiplico os dois lados pelo fator integrante. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, sempre que eu tenho uma EDO assim, a primeira coisa que eu faço é, primeiro, escrevo a minha incógnita, né? Quem que eu quero descobrir o y como função de x, e depois escrevo o meu fator integrante. Quem que é o meu fator integrante? Meu fator integrante, lá em cima, né? É a exponencial da integral do p de x. P de x é o que está multiplicando o y, tá? Está multiplicando o y aqui é o 3x ao quadrado. Então, a integral de 3x ao quadrado dx. Isso aqui vai ser igual a exponencial. Integral de 3x ao quadrado vai dar x ao cubo. Então, eu tenho que multiplicar os dois lados por exponencial de x ao cubo. Então, vai ficar exponencial x ao cubo, que multiplica... Vou colocar linha, tá, gente? Y', 3x ao quadrado y, igual e x ao cubo, que multiplica 6x ao quadrado. Tá? Só peguei os dois lados e multipliquei pelo fator integrante, tá bom? Por que eu faço isso? Para exatamente acontecer isso que está aqui, que é, na verdade, o que tinha acontecido no exemplo anterior, né? Essa mágica aqui, para esse termo ficar igual a esse termo aqui. Tá? Para esse termo aqui ficar igual a esse termo aqui. Então, pode observar que fica o seguinte, sempre que você tem essa expressão toda aqui, que foi depois que você multiplicou pelo fator integrante, o que aparece é sempre o fator integrante vezes y. Aqui também, aparecia o fator integrante vezes y. Então, aqui vai aparecer a mesma coisa. Vai aparecer o fator integrante, que é exponencial de x ao cubo, vezes y. Só que isso aqui vai ser derivada. Igual ao que eu tenho do outro lado, que é 6x ao quadrado, 6x ao quadrado exponencial de x ao cubo. 3x ao quadrado. Ah, não, é tudo, né? Isso aqui tudo, quer ver? Tudo isso daqui igual a isso daqui, isso é o que eu estou chamando de mágica, tá? Então, isso daqui é o que está acontecendo sempre. Sempre que você tem esse termo grandão aqui, todo esse termo aqui, todo ele virou simplesmente isso aqui. Foi o que aconteceu aqui também. Todo esse termo aqui virou simplesmente isso aqui. Isso acontece sempre, tá? Sempre que você multiplica pelo fator integrante, tudo isso que está aqui vira simplesmente isso. Então, é o que aconteceu aqui também. Tudo isso que está aqui virou simplesmente isso aqui. Sempre acontece isso. Sempre que você multiplica pelo fator integrante, você tem essa mágica aí. Tá? Quem quiser conferir, é só voltar. Quem quiser conferir, pega isso que está aqui, deriva em relação a x, não esquecendo que o y é uma função de x, tá? Então, pega isso daqui, deriva, você vai ver que você vai voltar para isso que está aqui. Tá? É simples, né? Vai ficar, por exemplo, derivada, eu vou fazer aqui, derivada do primeiro vezes o segundo, né? Que é o que está lá, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, isso que está aqui embaixo é exatamente isso que está aqui em cima. Por que eu fiz tudo isso? Porque agora fica fácil, agora basta integrar desse lado e integrar desse lado. Integrar do lado esquerdo é fácil, porque eu tenho uma derivada. Então, vai ficar tranquilo. E aí, basta integrar desse lado de cá. Então, vai ficar assim, né? Vai ficar... Integrar do lado esquerdo vai ficar simplesmente e
x ao cubo y igual a integral do lado direito. 6x ao quadrado exponencial x ao cubo dx. Tá bom? Como é que eu integro essa... Alguém ia perguntar? Como é que eu integro... Tá, a de segunda ordem, né? Eu vou escrever de novo. Como é que eu integro? Poderia ser por partes, sim. Exatamente, por partes. Eu consigo resolver essa integral aqui por partes. Mas ela é bem fácil de resolver pelo seguinte. Observa que se você tentar derivar a exponencial, vou até reescrever isso daqui, vou botar assim. Isso aqui é igual a 2 integral de 3x ao quadrado exponencial x ao cubo. Ai, meu Deus, dx. É simples, né? É assim, ela é substituição simples, porque se você observa, reescreve desse jeito, o que você tem aqui é exatamente, se você tentar derivar isso aqui, né, exponencial de x ao cubo, vai ficar exponencial de x ao cubo vezes a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Então, isso aqui é simplesmente a derivada disso aqui. Tá? Então, vou voltar aqui, deixa eu reescrever. Então, vai ficar... De um lado eu tinha exponencial x ao cubo y, que é o que eu tinha do lado de cá, exponencial de x ao cubo y, e resolvendo aquela integral lá, eu fico com 2 vezes a exponencial x ao cubo, tá? Resolvendo essa exponencial aqui, fica a exponencial de x ao cubo. Então, fica a exponencial de x ao cubo, só eu não posso esquecer da constante, tá? Mais constante. Lembrando que o que a gente quer descobrir é quem é o y, né? Quero descobrir quem é o y. Então, eu tenho que isolar o y. Voltar onde no slide? Ah, na página anterior, né? Voltando na página anterior, então. Então, do lado de cá, eu tinha isso, exponencial de x ao cubo y, e do lado de cá era 2 vezes a integral, tá? Então, ficou exponencial de x ao cubo y, e aqui é a solução da integral, do lado direito, tá? Lembrando que eu quero isolar o y, então eu tenho que passar a exponencial de x ao cubo para o outro lado. Então, fica aqui o y é igual a exponencial. Lembra que quando eu passo exponencial, ela fica com um expoente com sinal trocado, né? Então, fica a exponencial de menos x ao cubo, que multiplica 2 vezes a exponencial x ao cubo mais c. Ou seja, o y, que na verdade é uma função de x. Aí aqui eu tenho exponencial de menos x ao cubo multiplicando a exponencial de x ao cubo. Isso dá 1, porque eu vou somar os expoentes, vai dar 0, a exponencial de 0 é 1. Então fica 2 mais constante exponencial de menos x ao cubo. Acabou, isso aqui é a solução. Tá? Então, o segredo é achar o fator integrante. Acha o fator integrante e você consegue resolver ela desse jeito. Tá claro? Alguém tinha me pedido para escrever a equação de segunda ordem, né, de novo. Uma equação linear de segunda ordem, ela é sempre dessa forma. Ela é ax, y duas linhas, mais uma função que depende de x, y', mais uma função que depende de x vezes y, igual a uma função que depende de y, tá? Isso daqui é uma EDO linear de segunda ordem. Essa é a forma geral de uma EDO de segunda ordem, tá bom? É claro que se, por exemplo, suponha que esse termo aqui seja zero, então se isso aqui for zero, então ela é uma EDO de primeira ordem, tá? Então isso daqui é só se esse A for diferente de zero. Não for a função identicamente nula. Como que eu cheguei no 2 mais C?
Na primeira linha, né? Não, então, na primeira linha aqui, você resolveu a integral na outra página. Aí eu queria entender melhor o que que você fez. Eu resolvi. Então, do lado de cá, eu deixei essa expressão. Então, é x ao cubo y. Isso aqui eu deixei, tá? Aí o que eu fiz foi resolver essa integral aqui. Para resolver essa integral, dá para resolver por partes ou por substituição simples, né? Porque o que está aparecendo aqui é justamente a derivada do que tem aqui, tá? Então, essa integral aqui é simplesmente a integral da exponencial de x ao cubo. Então, resolvendo essa integral aqui, é simplesmente a exponencial de x ao cubo. E aí, o 2 é o que estava lá fora, né? Tinha um 2 aqui. Então, esse 2 é o que estava lá fora, resolvi a integral, tem uma constante. Ah, tá, o 2 tem que estar multiplicando a constante também, né? Só que 2 vezes constante é uma outra constante. Então, para ficar certinho, aqui tinha que ter um 2, né? Vou colocar, sei lá. Aqui tinha que ter um 2 aqui, mas não precisa porque 2 vezes constante é uma constante. Isso, exatamente. Respondendo a pergunta do Matheus, se o B... Então, aqui eu estou supondo o A diferente de zero. Se o B ou C for zero, não muda nada. Continua sendo uma EDO de segunda ordem, porque a derivada de ordem mais alta é essa daqui, a de ordem 2. Tá? Bom, deixa eu tentar fazer mais um exemplo, então. X ao quadrado, y', xy, igual a 1. E aqui, se você observar, eu fiz uma coisa de propósito, né? Eu estava sempre colocando, tá vendo que eu estou sempre colocando o P de x em vermelho, né? Todas as equações que eu escrevi, eu estou botando sempre o P de x em vermelho. Aqui eu não coloquei ainda, né? Não tem nada em vermelho. Por que eu fiz isso? Porque essa equação ainda não está nessa forma aqui. Uma coisa importantíssima é que aqui é 1, tá? Quem multiplica o y' nessa forma aqui é 1. Então, isso não pode esquecer nunca. Nunca, nunca. O que está multiplicando o y' tem que ser 1 para você descobrir quem é o fator integrante, tá? Então, por isso que aqui eu não coloquei nada em vermelho ainda, porque eu ainda não sei quem é o fator integrante, não. Quem é o termo que eu vou ter que integrar para achar o fator integrante. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é colocar esse EDO naquela outra forma, tá? Isso, dividir por x ao quadrado. Só que aqui o próprio exercício vai simplificar a minha vida, porque eu só posso dividir por x ao quadrado se o x for diferente de zero. Mas eu já vou dar aqui, o próprio exercício já vai me dizer que o x é positivo. E também eu quero que resolva isso para y de 1 igual a 2, tá? Suponho que o exercício seja esse daqui, tá? Então, dividindo por x ao quadrado. Então, vai ficar y' mais, dividindo por x ao quadrado, vai ficar 1 sobre x, y, igual a 1 sobre x ao quadrado. Agora sim, eu já posso... Ela está naquela forma, né? Essa EDO agora está exatamente nessa forma de EDO. Está exatamente nessa forma aqui. Y' vezes alguma coisa y vezes q de x. Então, é y', alguma coisa vezes y vezes o q de x. Então, agora isso que está aparecendo aqui, esse 1 sobre x, já é o que eu vou integrar para achar o fator integrante. Então, eu já vou botar em vermelho. Tá bom? Como é que eu resolvo essa EDO? Primeira coisa, eu escrevo quem é a minha incógnita, que nesse caso é o y de x, e escrevo quem é o meu fator integrante. Quem é o meu fator integrante? É sempre a exponencial da integral do que está em vermelho. Integral de 1 sobre x dx. Eu dividi por x ao quadrado. Dividi por x ao quadrado para ela ficar na forma que eu quero. Para aqui ficar o número 1. Tá? É 1 vezes isso aqui. Então, fica isso daqui. Como é que é a integral? A integral do 1 sobre x. A integral de 1 sobre x é o ln, né? ln do módulo. Só que eu nem preciso pôr módulo, porque aqui eu já estou dizendo que o x é maior que zero. Tá bom? A aula está gravada. Então, vai ficar
Isso daqui é igual. O que é a integral? Como é que é? A exponencial da integral de 1 sobre x. A integral de 1 sobre x é o ln, então fica exponencial. Eu vou botar no AVA, tá? A Samara está perguntando, eu vou botar no AVA o link da aula. Se tiver com problema, eu vou botar eu mando pelo Siga também. Tá? Não receber, me avisa. Então aqui fica exponencial. A integral de 1 sobre x é simplesmente o ln de x. Há uma coisa, aqui, quando vocês estiverem calculando o fator integrante, não precisa se preocupar com a constante pelo seguinte, porque fator integrante você tem vários. Então, aqui eu teria que colocar mais constante, tá? Só que fator integrante, a gente tem vários fatores integrantes. Basta eu escolher um, tá? Então, eu escolho um, vou escolher esse daqui com constante igual a zero. Tá? Isso, exatamente. Respondendo o Gabriel, é o que a Yasmin falou. É para deixar o y', para deixar o que está multiplicando o y' igual a 1, né? Eu quero que o que esteja aqui multiplicando o y' seja 1. Tá? Eu dividi por x ao quadrado. Dividir por x ao quadrado ficou 1 sobre x. Aí agora eu tenho que calcular o fator integrante, é sempre a exponencial, né? Então aqui o fator integrante, ele é sempre a integral, desculpa, ele é sempre a exponencial da integral do que está em vermelho, tá? Então vai dar isso daqui, mas o que é a exponencial da ln de x? Exponencial da ln de x é o próprio x, tá? Isso, é o próprio x. Então eu tenho que multiplicar toda a minha equação por x, simplesmente, tá? Deixa eu colocar aqui de novo. Escrever de novo a minha equação. Então a equação é y' mais 1 sobre x y igual a 1 sobre x ao quadrado. E o meu fator integrante é x. Então eu tenho que multiplicar tudo por x. Então multiplico por x, multiplico por x. Lembrando que sempre que eu multiplico por fator integrante, acontece a mágica aqui desse lado. Isso que está aqui fica igual a. Aí aqui é sempre a mesma coisa. É sempre o fator integrante vezes a função derivada. Não, tem que ser a integral do p de x, tá? Isso. Sempre para achar o fator integrante, tem que deixar o y' sozinho. E aí depois você tem que integrar, calcular a exponencial da integral do p. Tá? Então, essa igualdade que eu coloquei aqui é a mágica que acontece. Isso aqui é igual a isso, sempre. Sempre que você multiplica pelo fator integrante. Então, isso daqui vai ficar igual. X vezes 1 sobre x ao quadrado vai ficar 1 sobre x. Tá? Agora é mais fácil de resolver, basta integrar dos dois lados. Integrando dos dois lados vai ficar x, y, igual a integral 1 sobre x dx, que é ln de x mais constante. Gente, o único momento que vocês podem esquecer da constante é no fator integrante, tá? Só no fator integrante. Só aqui que eu esqueci da constante, deixei ela para lá, porque não me importa. Ela pode ser zero. Mas no restante, você sempre tem que colocar a constante, tá? Sempre. Então, agora tem que isolar o y, né? O y, que na verdade é uma função de x. Agora eu passo o x para lá, tá? Vou pegar esse x aqui, vou passar para cá. Então, vai ficar y é igual a ln de x mais constante dividido por x. Essa daqui é a minha solução. Só não posso esquecer o seguinte, lá no exercício eu falava para resolver com essa condição aqui, tá? Então, com essa condição aqui. Então, eu resolvi até agora, eu achei a solução geral, mas eu preciso ainda substituir usar essa... O final, aqui eu fiz o seguinte, eu coloquei... Então, aqui é só a mágica, né? Sempre que você multiplica pelo fator integrante, o que você tem vai ser o fator integrante vezes a função derivada. Sempre vai ser assim. Aqui eu integrei dos dois lados. Então, ficou xy vezes essa integral. A integral de 1 sobre x é o ln, mais constante. E aqui eu só passei o x para cá.
dividindo. Ficou assim. Só não posso esquecer que o exercício me pedia que... Como é que era? Y de 1 fosse igual a 2. Então, fica 2 igual ao y de 1, que é igual... O y de 1 é calcular o ln de 1 mais c dividido por 1, né? Tudo que tem x eu substituo por 1. Quanto é o ln de 1? Lembrando que o gráfico do ln ele é assim, né? Ele só calcula ln para número positivo. Então, o gráfico do ln é assim, né? Onde aqui é exatamente 1. Aqui é x, aqui é ln de x. Bruno, respondendo a sua pergunta, deu x, y' a derivada, porque justamente o fator integrante é para isso que funciona. Eu sempre multiplico pelo fator integrante simplesmente para acontecer essa mágica aqui. Isso sempre vai acontecer. Sempre que você multiplica pelo fator integrante, você vai ter o fator integrante vezes a função derivada. Sempre. E não a exponencial. Então, não, é exatamente isso. É a exponencial da ln de x, só que isso é o próprio x, tá? ln de 1 é 0, tá? Então, isso daqui vai ficar... Eu estou perdida. Vai dar 0 mais c, vai ficar c, né? Isso aqui implica que c é igual a 2. Logo, o y de x vai ficar igual a ln de x mais a constante que eu descobri que é 2, dividido por x. Então, essa daqui é a solução geral do problema. Tá? Derivada. Não sei se eu entendi sua pergunta, Guilherme. Derivada de x, você considerou 1 sobre x. É porque ali na primeira linha você fez a regra do produto, né? Para chegar a xy, a derivada de xy. Mas no caso, a derivada de x vai dar 1 sobre x? Deixa eu ver aqui. Primeiro. Derivada do segundo. Mais o primeiro. Entendi sua pergunta. Entendeu? Não, acho que eu errei alguma conta, né? Tá. É que tá multiplicando pelo x. Ali é 1, né? Na verdade. Aqui o que tá em verde... Não, você tem razão, mas é porque aqui eu tenho que multiplicar ainda por x. Sim, aí fica igual a 1, né? Aí fica igual a 1, que é a derivada do x, né? Beleza. Obrigado. Na verdade, com C, Fernando, com C é a solução geral, né? Então, essa daqui é a solução geral. Isso daqui é a solução geral do problema, são infinitas soluções. Só que eu quero a solução que satisfaz isso. E a única que satisfaz isso é quando C é igual a 2. Tá? Aí é por isso que eu venho para cá. Essa é a única solução. Tá? Deixa eu colocar aqui um exercício. Vou colocar um aqui para vocês resolverem, mas na verdade ele também já está resolvido no livro, tá? Mas é bom para vocês treinarem também. Desculpa, esqueci de perguntar. Tá certo esse exemplo? Agora tá claro?
Ficou claro o que a gente tem que fazer? A receita é sempre essa, tá? É sempre multiplicar pelo fator integrante. Sempre que você faz é isso. Você encontra primeiro a sua incógnita, encontra o fator integrante, multiplica os dois lados pelo fator integrante, vai acontecer essa mágica e aí é só integrar, tá bom? É sempre assim. Só não pode esquecer disso daqui, tá, gente? Sempre que você tiver alguma coisa aqui multiplicando um y' que não é 1, primeiro você tem que dividir por esse valor aqui para ter 1. Tá? Primeira coisa. C igual a 2 é a solução do problema. C igual a 2 é por causa dessa condição aqui do problema, tá? É porque, respondendo o Fernando, porque a minha pergunta era, resolva essa equação com essa condição. Aí, quando eu adiciono essa condição, eu consigo encontrar a constante igual a 2. Tá bom? Fábio, não entendi a última parte da derivada. A última parte, qual? Daqui para cá, você diz? Fábio perguntou, né? Essa igualdade aqui? Daqui para cá, na verdade, isso vai acontecer sempre, tá? Sempre que você multiplicar pelo fator integrante, você vai ter o fator integrante vezes a função derivada. Agora, por que de fato funciona? Você tem que derivar isso daqui em relação a x. Derivar isso aqui em relação a x vai ficar a derivada, vou começar aqui, né? A derivada do primeiro. Então, aqui, quando você tem isso vezes isso, vai ficar x vezes 1 sobre x, vai dar 1. Então, aqui, na verdade, o que você tem é 1. 1 vezes x, vezes y, tá? Então, 1 é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá? Então, o que está aqui é exatamente o que está lá em cima. Tá bom? Um exemplo bem parecido com esse, que eu queria que vocês resolvessem, é esse daqui. Y'. Eu esqueci de colocar uma coisa. Deixa eu... Igual. Resolver esse problema aqui, tá? Aqui já está na forma boa, né? Esse daqui já é o meu P de x, né? Isso aqui já é o meu P de x. Porque aqui é 1. O que está multiplicando o y' é 1, tá? Então, isso aqui já é o P de x. Então, essa aqui é uma EDO linear de primeira ordem. Para resolver é simples. É como a gente estava resolvendo antes, tá? Acha o fator integrante e multiplica. Deixa eu falar aqui uma coisa que eu tinha esquecido, gente. É que esse tópico aqui de hoje, ele tá no Stewart. Então, deixa eu colocar aqui. Tópico 2. O tópico 2 de hoje tá no Stewart, seção 9.5, ou no livro do professor Valdeci. Valdeci Bianchini, nas seções 1.3 e 1.5. Deixa eu ver se eu consigo confirmar uma coisa aqui que eu queria que vocês dessem uma olhada. Eu queria que vocês dessem uma olhada numa seção aqui do livro do Stewart. Deixa eu só confirmar aqui qual que era a seção, tá, gente? Era na própria 9.5. Só um minuto, deixa eu só ver aqui se eu consigo achar a seção. Tá, era do Valdeci. Então, eu vou colocar aqui, porque agora também já está quase na hora de terminar, para não ficar muito cansativo. Eu tinha colocado para vocês o seguinte. Então, o que a gente viu até agora, tá? Deixa eu só recapitular. A gente já viu EDOs separáveis, tá? Que a gente já viu como resolver. E a gente já viu
Já viu EDO de primeira ordem linear, tá? Então, esses dois tipos de EDOs que a gente viu, que a gente já sabe como resolver. Uma outra coisa que é muito importante e que a gente não chegou a fazer exemplo ainda, e que alguém tinha perguntado na primeira aula, é como que você, por exemplo, dado uma situação física, sei lá, uma situação real, você modela essa situação para chegar numa equação e depois resolver essa equação, tá? Isso a gente ainda não fez aqui. Aí o exemplo que eu tinha separado para vocês, então vou colocar aqui, aplicações. Aplicações, vocês podem ver na seção 1.5.1 do professor Valdeci Bianchini. Tá? Vocês podem ver lá na seção 1.5.1, ele faz alguns exemplos onde ele modela a situação, chega numa equação diferencial para aquele modelo e depois resolve a equação. Então, um exemplo seria esse daqui. Esse é um exemplo que eu tirei de lá, o primeiro exemplo dele. Que eu ia fazer com vocês, mas já tá muito tarde aqui, vai ficar muito cansativo. Mas, por exemplo, isso aqui é um tipo de exercício que é muito importante, eu queria que vocês tentassem fazer em casa, tá? Que aí você tem uma situação e você quer encontrar a equação que está modelando ela e resolver o problema. Então, por exemplo, aqui quais são as informações importantes, né? Você tem esse isótopo radioativo que está se desintegrando a uma taxa que é proporcional à quantidade presente. Então, deixa eu só começar a resolver aqui e aí vocês terminam. Então, sei lá, você pode pegar Q de T e chamar a quantidade desse isótopo de tório. Tá? Então, o que ele está te dizendo? Que ele desintegra uma taxa que é proporcional à quantidade presente. Então, eu tinha uma quantidade Q de T de tório, tá? Ele está se desintegrando a uma certa velocidade. Então, primeiro, se ele está falando isso, eu estou falando de derivada. Então, a derivada em relação ao tempo. Então, é como ele está se desintegrando com o tempo. Isso daqui é proporcional. O que significa proporcional? É uma constante vezes a própria quantidade de tório que eu tinha, tá? Então, essa é a equação diferencial que está modelando esse problema. Mas ele diz que ele está se desintegrando, então a velocidade está caindo, né? Está ficando cada vez com menos isótopo, tá? Então, isso aqui significa que esse K é uma constante que é negativa, porque a derivada é negativa, a quantidade está diminuindo, tá bom? Então, ele diz, a quantidade, se 100 gramas desse material são reduzidos a 80 gramas em uma semana, o que ele está dizendo? Está dizendo duas coisas. Primeiro, que o meu Q de zero é 100, então ele começou com 100, está me dando essa informação. Está dizendo que depois de uma semana, ele foi para 80 gramas. Então, ele está me dizendo que o Q, uma semana, eu vou colocar a quantidade em dias, tá? Então, está dizendo que uma semana, ou seja, o Q de 7 é igual a 80. Tá? Então, isso é muito importante nesse tipo de exercício, é você pegar a informação e escrever ela na forma matemática, tá? Então, tem que ler com muito cuidado para você ir transformando essa informação num problema matemático, tá? 80 gramas, ela vira 80 gramas depois de uma semana, né? Acha a expressão da quantidade de óleo em qualquer tempo, de tório em qualquer tempo. Então, basicamente, o que ele quer é que você resolva essa equação com essas duas informações que estão aqui, tá? Com essas duas informações, você provavelmente vai encontrar quem é o K, e aí você consegue escrever quanto é o Q de T. Então, tem que escrever a solução desse problema aqui, tá bom? E aí depois ele quer saber, calcule também o intervalo de tempo necessário para a massa decair à metade. Então, o que significa a massa decair à metade? Ele quer saber o tempo, então vou chamar de L, tá? Então, L dias seria a meia-vida dele, quanto tempo ele cai à metade. Então, ele quer saber quem é um L, tal que o Q de L é a metade do que eu tinha no instante inicial, que é de zero. Tá? Então, aqui você resolve a primeira parte do exercício. Aqui você resolve a primeira parte do exercício com essa informação e com essa você resolve a segunda parte. Tinha uma pergunta aqui. Que é de 1 igual a 80? Se você for contar em semanas, sim, pode ser.
Então, Yasmin, tem que fazer bastante exercício com isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais. Fazer mais não, porque eu não fiz esse, né? Mas eu posso fazer alguns na próxima aula, tá? Mas façam isso, leiam isso daqui, tá nessa seção aqui, ó, 1.5.1 do livro do Valdeci. Tem vários exemplos lá, resolvidos já. Então, dá uma olhada aqui no 1.5.1 e aí vocês têm alguns exemplos, mas eu vou fazer para vocês alguns na próxima aula, tá bom? Mas a ideia é essa. Aqui eu não resolvi o exercício, mas a informação principal eu coloquei para vocês, tá? A informação principal é isso que está aqui. E aí vocês tentem terminar de resolver o exercício, tá? Vou colocar o link dessa aula ainda hoje no Ava, tá? Guilherme, vou colocar hoje o link no Ava. Se vocês tiverem problema com o Ava hoje de novo, me manda e-mail, que daí eu mando pelo Siga para vocês o link, tá bom? Resfriamento de Milton, não. Sim, são exemplos, assim, a questão pode cair qualquer coisa que você consiga modelar, entendeu? Qualquer situação, igual aqui tem exemplo de crescimento populacional, tem exemplo de misturas de componentes químicos, tem mais aplicações da física, tem vários exemplos aí na seção 1.5.1, então resolvidos, então é ótimo, dá uma olhada lá. Qual o exercício que eu passei na última aula? Aquele lá, aquele lá, gente, esse aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não entendi, Davi. Você está falando do... Ah, você está falando da derivada? Da EDO? Deixa eu passar a resposta, então. Vou colocar a resposta. Deixa eu ver se eu acho aqui a resposta. Esse daí, é isso que você perguntou, né, Davi? Esse do Y' SEDO, né? Tá, deixa eu ver aqui se eu encontro. Tudo isso tá no livro do Stuart, tá? Vocês conseguem, se quiser conferir também o desenvolvimento do exercício. Então, a resposta deu isso aqui. Você já fez? Já resolveu? A resposta é y igual exponencial menos x ao quadrado. Eu tô fazendo certo isso aqui? Integral. Nossa, tá muito ruim essa letra. Então, é exponencial x ao quadrado menos x ao quadrado, integral 0 a x exponencial x ao quadrado. Que isso, tá certo isso? Dx constante exponencial menos x ao quadrado. É o exercício que eu deixei hoje. Essa é a resposta do exercício que eu deixei hoje. Tá resolvido lá no livro do Stuart, daí vocês conseguem confirmar a resolução. É um exemplo que está lá na seção 9.5. Tá? Então, tudo isso que a gente viu hoje está aqui. 9.5 do Stuart, 1.3 e 1.5 do... É só multiplicar pelo fator integrante.
É só multiplicar pelo fator integrante e aí você chega na expressão lá, que tem a derivada, né? E a integra dos dois lados. Ah, desculpa, a resposta aqui. Gente, é isso. Eu vou parar a gravação aqui.